que tem feito a diferença na vida de cada um de nós, nos dando estratégia, nos libertando, curando a nossa alma, trazendo refrigério, trazendo paz nas nossas vidas. Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, eis-nos aqui nesta noite. Nós já entoamos louvores diante do Teu altar. Agora vem a melhor parte, o melhor momento, que é a Tua palavra. Essa palavra que tem poder de salvação, de cura, de transformação, de libertação. Essa palavra que tem trazido esperança nas nossas vidas a cada dia que nós saímos dos nossos lares e viemos para a Tua casa, ó Pai. Essa palavra tem feito a diferença, tem nos dado esperança, tem nos curado, tem direcionado as nossas vidas. E nesta noite eu tenho certeza que não vai ser diferente. O Senhor venha continuar falando aos nossos corações, que essa palavra, Senhor, venha direta a cada coração aqui nesta noite. Visita a mente, visita o coração, tirando os pensamentos, tirando a angústia do coração e transformando cada um de nós, ó Pai. Que é o Senhor que está no controle, é o Senhor que manda em tudo e os seus olhos contemplam toda a terra. É o Senhor que dá o último decreto. E nós estamos aqui porque cremos, nós estamos aqui porque nós já sentimos a Tua presença, nós já sentimos o sobrenatural do Senhor. E a cada dia nós percebemos que o Senhor tem nos transformado de dentro para fora, nos tornando um vaso por excelência nas Tuas mãos. Papai querido, eis-nos aqui, e diante de Ti nós apresentamos o Teu servo, que não tem medido esforço, Senhor, para estar aqui na Tua casa, Te louvando, ministrando a Tua palavra. Que a palavra que vai ser ministrada, Senhor, haja guarida em cada coração aqui nesta noite. Haja guarida também, Senhor Jesus, em cada um que está nos ouvindo nesta noite. Que o Teu Espírito Santo venha falar nos corações de cada um nesta noite, porque o Senhor está aqui. O Senhor se faz presente, e aonde o Senhor está presente acontece sinais de maravilhas e proeza. E nesta noite não vai ser diferente, Pai, porque nós temos a certeza que o Senhor já está trabalhando, o Senhor já está agindo a favor de cada um aqui nesta noite, em nome de Jesus, amém? Pega as vossas Bíblias, em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Abram vossas Bíblias em Lucas capítulo 23. Lucas 23. Versículo 8. Amém? Lucas 23, versículo 8. Versículo 8. A palavra de Deus fala assim: Herodes, vendo a Jesus sobremaneira, se alegrou, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal. E de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo. Escarnecendo dele, fez-o vestir-se de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. Podeis assentar, irmãos.
Jesus Cristo, nosso Salvador. A palavra de Deus, o caminho, a verdade. Nesse momento, ele estava para ser entregue, estava para ser crucificado. Pilatos manda para Herodes. Herodes, poderoso, governador de uma província, tenta fazer com que Jesus fizesse sinais, falasse com ele. Mas Jesus nenhuma palavra falou. Porque Jesus falava com os fracos, os pobres, os doentes, os enfermos, e com os grandes, aqueles que se achavam que eram alguma coisa, a palavra não foi manifesta a eles. Podiam ver Jesus, podiam tocar em Jesus, mas não podiam ouvir Jesus. Olha tanto que é importante ouvir a palavra de Deus. O verdadeiro intuito da nossa reunião é estar sempre aqui ouvindo a palavra de Deus. Não eu pregando, mas o Senhor falando através da sua própria palavra, porque para que isso aconteça nas nossas vidas é preciso que humilharmos diante de Deus. Todos os grandes homens que andaram com Deus, todos os grandes homens que viram a manifestação gloriosa de Deus na vida deles, tiveram que caminhar por um deserto, por lugares áridos, por lugares difíceis, por portas estreitas, porque é só assim que nós vamos conseguir ouvir a voz de Deus. E quando você ouve essa voz, ela muda a sua vida, porque mudou a minha, e continuará mudando, porque essa voz é eterna, essa voz é de Deus. Herodes aqui nesse momento procurou aquilo que a maioria das pessoas procuram de maneira errada, procurou ouvir, mas não ouviu. Será foi porque ele não lutou, porque ele não perseverou, ou porque se achou mais grande do que o Senhor Jesus? Deus trabalha de maneiras incríveis na nossa vida. Às vezes nós achamos que o Senhor não está operando, e Ele está operando poderosamente, porque tudo está sob o seu controle. Os seus discípulos estavam andando com o Senhor Jesus num barco, atravessando. De repente vem uma tempestade e começa a balançar o barco de um lado para o outro. Jesus estava dormindo. Aqueles discípulos começam a ficar com medo, porque eram pescadores, sabiam que aquele momento ali era um momento de risco, de caírem, de afundarem. Não importa se você sabe nadar, mas se o mar estiver muito agitado, você vai afogar. E Jesus estava dormindo, mas Jesus estava dentro do barco. Naquele momento de grande agonia na vida deles, o que eles disseram? Senhor, mestre, o Senhor vai deixar que a gente pereça aqui nesse lugar? Às vezes o que falta na nossa vida é esse momento de dificuldade, para que a gente se aproxime da palavra com o coração aberto. É por isso que Deus coloca dificuldade no meio da nossa caminhada, para que a gente aprenda a olhar, a confiar, a entender a vontade de Deus no meio de nós. Mestre, nós vamos afundar aqui nesse lugar, o Senhor vai deixar? Clamaram ou não clamaram com o coração aberto? Com medo, mas clamaram de verdade. Às vezes o que falta na nossa caminhada é clamar a Deus de verdade, com o coração aberto, porque se você clama, Ele responde. Mas para Ele responder, é preciso que você entenda que Ele está no barco, no controle, a todo momento. E bastou Jesus falar para eles: acalme-se mar, aquiete-se vento, e aquele momento foi de plena tranquilidade, que mais uma vez os discípulos ficaram assustados. Que homem é esse que até o mar e o vento obedece? É Deus, é o nosso Deus, Ele está aqui no meio de nós, caminhando junto conosco,
falando com vocês através da palavra, porque essa é a mesma palavra dada aos seus discípulos. Mas sabe por que o Senhor Jesus falou com eles? Porque eles abandonaram de verdade aquilo que eles estavam fazendo para caminhar com o Senhor Jesus. Eles não sabiam aonde aquela direção ia chegar, porque é assim que Deus faz. Ele nunca fala para você o que vai acontecer totalmente, a não ser a vida eterna, mas a caminhada aqui, todo dia é uma luta, todo dia é uma conquista, todo dia é um crescimento para você confiar e acreditar de verdade que Deus continuará conosco. E é por isso que vocês têm voltado aqui, porque Deus tocou no coração de vocês, porque tocou no meu. Porque um dia, assim como esses discípulos no barco, também tive medo. Mas quando eu clamei a Deus, Ele falou comigo: eu vou aquietar a tempestade, confia em mim. Continue se humilhando nessa palavra, que eu faça a diferença na vida de vocês. Mas é preciso de vocês estarem comigo no barco, não importa se vai ter tempestade, se vai balançar de um lado para o outro, porque é preciso acontecer essas coisas para que vocês cresçam. O crente cresce é na dificuldade na palavra, é no deserto. O crente é uma semente colocada no deserto que dá frutos. O crente se alimenta do maná que cai do céu, porque ele clama a Deus. Somos nós. Continuar acreditando a todo momento, e essa palavra vai fazer a diferença nas nossas vidas. Lucas 18, a palavra de Deus fala assim, Lucas 18, 35. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou: o que era aquilo? Anunciaram que passava Jesus o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus parou e mandou que lhe trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou: o que queres que eu te faça? Um governador de uma província tenta falar com o Senhor Jesus, ele nada responde. Talvez por causa da soberba, talvez por causa da arrogância, talvez por causa da inveja, talvez por causa de tudo aquilo que o homem é. Aqui um homem caído no chão, cego, pedindo esmola, nos olhos da sociedade não valia nada, nada. Provavelmente estava sujo. Quando ele tenta falar com o Senhor Jesus, porque ele quis aproveitar aquela oportunidade da vida dele, porque talvez Jesus naquele momento nunca mais ia passar ali, não daquela maneira. Oportunidades Deus está sempre dando para nós todos os dias da nossa vida. Eu peguei a minha, quer pegar a sua? Pegue também. Só que quando você pega a sua oportunidade, não é só você pegar e você lutar todos os dias, falar: é minha, essa bênção é minha, essa bênção vai ficar comigo, essa palavra vai falar no meu coração, o Senhor Jesus vai falar comigo hoje aqui neste lugar, em nome do Senhor. Mas para que isso aconteça na minha e na sua vida, para que você ouça de verdade a palavra de Deus tocando dentro do seu coração, é preciso você fazer aquilo que o cego estava fazendo. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu preciso dessa oportunidade. Essa oportunidade é única na minha vida, ela faz diferença na minha vida, ela vai fazer eu enxergar aquilo que eu nunca vi, aquilo que eu nunca enxerguei, aquilo que eu nunca pensei que ia enxergar um dia, porque Deus te dá visão além daquilo que você pode ver. O maior cego é aquele que não vê a palavra, o maior cego é aquele que não quer andar com o Senhor Jesus. Este é o cego de verdade. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os discípulos que estavam aprendendo, olharam para aquele cego caído no chão, sujo, maltrapilho, e repreenderam: fica quieto, você está atrapalhando o mestre. Mas ele não desistiu,
porque sabe o que é oportunidade. Você sabe o que é oportunidade, eu sei, pois continuo segurando a minha. Quer segurar a sua oportunidade? Então segure com todas as forças, porque talvez o Senhor Jesus não passe nesse lugar outra vez, assim como ele estava passando em Jericó. Ou talvez nós nunca mais passamos neste lugar. Por isso que nós temos que estar sempre lutando e querendo mais. Não somente ouvir a palavra, mas ouvir a voz do Senhor Jesus para falar conosco. Porque até Herodes tentou, até Herodes quis ouvir, mas não ouviu. Porque para você ouvir a palavra é preciso de você caminhar, de você lutar de verdade, de você se humilhar. Os grandes homens que andaram com Deus se tornaram grandes porque eles se humilharam diante do Criador dos céus e da terra. Os grandes discípulos se tornaram apóstolos porque se humilharam diante de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Porque sabia a verdadeira riqueza daquilo que eles estavam fazendo. No começo não, mas continuavam andando. Não sabia onde chegar, mas continuavam andando. E assim conosco, o que Deus fará amanhã? Ele sabe. É só você confiar que Ele tem sempre o melhor para nós. Porque Deus tem o melhor para você aqui nessa terra, além da salvação. Mas para que isso aconteça, você tem que falar com Ele, de coração aberto, sabendo que talvez seja a última oportunidade na sua vida de falar de verdade com Ele, para ouvir a voz dEle. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nem os discípulos, tentando oprimi-lo, não conseguiram, porque a fé falava mais alto, a vontade falava mais alto, até que no momento o Senhor Jesus para, porque chamou a atenção de Jesus. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. Senhor, fala conosco através da Tua palavra, para que nós saibamos que estamos no caminho certo, fazendo a Tua vontade, em nome de Jesus. A partir daquele momento e aquela luta, ele ouviu aquilo que a maioria das pessoas lutam para ouvir e não ouvem. Que queres que eu te faça? Jesus está falando hoje. E ele respondeu: que eu veja. É tão simples o milagre quando você tem fé. O mais difícil é você se aproximar de Jesus, porque haverá sempre uma multidão. O mais difícil é você se aproximar de Jesus, porque haverá sempre pessoas falando para você: não vai não, que você vai atrapalhar o mestre, fica aí neste lugar, fica aí sentado, fica aí fazendo o que você estava fazendo. Mas é a sua vontade, é a sua determinação, é o seu livre-arbítrio, é que vai fazer você se aproximar do Senhor Jesus, e receber aquilo que você quer. O milagre, a palavra, o selo, para afirmar você de verdade, cada um de nós, e falar assim: agora eu tenho a completa certeza de Deus na minha vida. É por isso que às vezes Deus coloca obstáculos no nosso caminho, para a gente conseguir enxergar Ele. O barco balançando, o Senhor não vai fazer nada. Quando acalma a tempestade, eles ficam mais assustados ainda. Ficaram mais assustados do que com a tempestade. Como pode um homem parar a tempestade, acalmar o vento? Como pode um homem curar um cego de nascença? Como pode um homem andar sobre as águas? Pode, porque Ele é Deus, Ele é o nosso Deus. Pode, porque depois que Ele subiu, o Espírito Santo dEle desceu sobre nós. E continuará nos guiando por essa caminhada árdua, porta estreita, mas com vários e vários milagres. Êxodo 2, a palavra de Deus fala assim, Êxodo 2, Êxodo, aleluia, glória a Deus. Você sabe quem perde nessa caminhada? Quem perde nessa caminhada são aqueles que não buscam, são aqueles que não têm a mínima vontade de pelo menos se aproximar de Deus. Esses perdem de verdade. Mas aqueles que de uma forma ou de outra buscam conhecimento, se aproximar,
recebem, porque Deus é por nós. Informado desse caso, procurou o faraó matar a Moisés, porém Moisés fugiu da presença do faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. O sacerdote Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram o bebedouro para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e defendeu e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, ele lhe perguntou: por que viestes hoje mais cedo? Responderam elas: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. Moisés era um libertador. Você sabe que quando você começa a andar com Deus, Ele nunca te deixa enganado. Se você ainda não ouviu Ele falar com você, está faltando alguma coisa. Esse é o verdadeiro intuito da palavra de Deus. Se o Senhor falar diretamente conosco através desta mesma palavra. Mas é preciso de ter fé, é preciso de ter perseverança, é preciso de ter fome. Você sabe quando você está com fome de alguma coisa, ou fome de um alimento, é a fome da palavra de Deus. É você esperar aquela sexta-feira chegar e você vir com fome para alimentar dessa palavra, para se tornar mais espiritual. Moisés já era promessa, todo o povo sabia, porque o faraó estava matando as crianças hebreias. Mas de repente ele começa a cuidar de um hebreu. Até quem é cego e não conhece, que não tem fé, que não acredita, vai ver Deus operando neste lugar. Não pode estar cuidando de um hebreu, tem que ser esse aí o nosso libertador. Moisés cresceu com essa palavra na sua cabeça. Mas ele crescendo ali, estudando, as melhores faculdades, os melhores carros, tinha de tudo, do bom e do melhor naquele lugar, no Egito, mas ele ainda não tinha ouvido a voz de Deus. Mesmo sendo Moisés promessa de Deus para libertar aquele povo, ele ainda não tinha ouvido a voz de Deus. 42 anos Moisés lá no Egito, 42 anos, estudado, um guerreiro, sabia lutar, pois matou um soldado egípcio. Ele não matou qualquer um, ele matou um soldado. Tentou fazer da sua maneira, libertar o seu povo com as suas próprias mãos, porque ainda não tinha ouvido a voz de Deus, aquela mesma voz que Herodes queria ouvir, mas não podia, porque para você ouvir a voz de Deus, é preciso de ter fé, vontade, acreditar de verdade, e saber que a voz e a palavra de Deus é muito mais rica do que qualquer ouro e qualquer prata que você vê. Mas é preciso você continuar nessa caminhada. Moisés estava com 42 anos, era promessa de libertar aquele povo do Egito, mas ainda não tinha ouvido a voz de Deus. Então você percebe que não é fácil, é preciso de lutar de verdade, assim como aquele cego de Jericó. Por isso Deus o tira daquele lugar, coloca ele diante de um poço, onde tem água de beber. Depois ele coloca ele num deserto, porque é no deserto, irmãos, é que Deus fala. É no deserto é que você aprende a esperar o tempo de Deus. É no deserto é que você aprende a alimentar de Deus, alimentar da palavra de Deus, a se humilhar. Moisés, depois de mais 42 anos, 84 anos na vida de Moisés, é que agora estava preparado para voltar para o Egito, porque um dia ele chega diante de uma sarça que estava pegando fogo, por curiosidade, mas já sabia quem Deus era, porque nunca tinha visto aquilo acontecer, mas ele já sabia quem era Deus, porque o seu próprio sogro pregava a palavra para ele. Se aproxima daquela sarça, imaginando que era algo, e aquele algo que ele imaginava se torna algo mais grandioso do que tudo. A voz de Deus
falando com Ele. Está vendo tanto que é difícil você ouvir a voz de Deus? Talvez seja por isso que alguns de nós não ouvimos a voz de Deus dentro do nosso coração. Talvez falta andar no deserto. Talvez falta a gente se humilhar de verdade. Talvez falta a gente se desprender do mundo, porque Moisés foi se desprendendo, quando tirou do Egito, tirou do mundo e colocou no deserto, o deserto colocou diante da presença de Deus na vida dele, e depois de mais 40 anos na vida de Moisés, caminhando no deserto, a voz veio falar com ele: tire as sandálias dos teus pés, porque esse lugar que você pisa agora é terra santa. Talvez nós nunca tenhamos notado, esse lugar que nós pisamos é terra santa. Deus que escolheu este lugar, e escolheu cada um de nós para estar aqui, para ouvir a voz dele, a palavra dele, a sarça queimando dentro do nosso coração, e falar para vocês: continua de pé, continua caminhando. Mas é preciso estar alimentando da palavra para que a sarça queime, para que você ouça a voz de Deus, para que a palavra não seja apenas a palavra, mas a voz de Deus. Esse é o intuito da pregação do Evangelho. É através da pregação é que Deus fala conosco, mas não depende só do pregador, não depende só da palavra, depende do pregador, da palavra, e de cada um de vocês que estão aqui ouvindo, aqueles que estão ouvindo nos seus lares. É preciso se aproximar do Senhor, porque se Moisés não tivesse se aproximado da sarça, ela não tinha falado com ele. É por isso que essa palavra é muito rica, e através dessa palavra mudou a vida deste grande homem. Em Gênesis capítulo 32, a palavra de Deus fala assim, Gênesis capítulo 32, Gênesis 32. Você quer saber por que esses grandes homens que andaram com Deus ouviram a voz de Deus? Por que eles caminharam e não quiseram mais parar de caminhar com Deus? Porque tem gente que começa a caminhada e para, começa e para, e tem uns que continuam avançando, continua deserto adentro. Uns vão morrer no deserto, outros vão chegar a Canaã. É só fazer a escolha. Qual a escolha que você quer? Ir para o Canaã, comer do melhor da terra e ter a salvação, ou ficar no deserto? O deserto é só uma passagem para o crente. O deserto é só uma passagem para você ter fé de verdade e acreditar que Deus é na sua e na minha e na nossa vida. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, transpôs Val de Jaboque. Tomou-se e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutando ele com o homem até o romper do dia, vendo este que não podia com ele, tocou-lhe a articulação da coxa, deslocou-a junto da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse esse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não me abençoares. Viu por que Jacó recebe a bênção? Porque ele lutou a noite inteira. Ele lutou a noite inteira. O anjo já tinha deslocado a sua coxa, ele não soltou. Na caminhada com Deus não é diferente. Vai aparecer momentos que você vai ter ferimentos da batalha espiritual que nós vamos ter. Moisés teve, Abraão teve, todos esses grandes homens tiveram, e nós também vamos ter. Mas nós vamos chegar do outro lado gritando glória a Deus, somos vencedores porque conseguimos ouvir a voz de Deus. Você acha que se Jacó não tivesse lutado pela primogenitura, fugido de casa, ido para um lugar, ser enganado pelo seu tio, que se tornou seu sogro, na presença de Deus, ele aqui nesse momento ia ouvir o anjo mudar o seu nome para Israel? Claro que não. O que está faltando então na nossa caminhada? Está faltando orar? Está faltando buscar? Está faltando jejuar? Está faltando desprender do mundo? Porque a palavra de Deus fala que para Deus nada é impossível.
Para os homens, sim. Para Deus, não. É só pedir. É só pedir, porque vem a diferença nas nossas vidas. É só pedir para o Senhor. Mas peça bênçãos espirituais para Deus. Peça para você ouvir a voz de Deus. Peçamos para que o Senhor fale conosco. Porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Não preocupa com as demais coisas. Preocupa com as verdadeiras coisas, que é a voz de Deus dentro do nosso coração. A palavra de Deus fala: as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele sabe o que cada um de nós precisa. Mas Ele sabe que nós precisamos nos esforçar mais. Precisamos acreditar mais. Precisamos ganhar mais almas nessa cidade. Precisamos continuar buscando de verdade a palavra de Deus, lutando como Jacó lutou. Jacó se torna pai das 12 tribos. Teve o filho José, um grandioso homem que Deus usou poderosamente. Usou tanto que 2 filhos dele se tornam das 12 tribos. Por quê? Porque Jacó lutou. Por quê? Porque o cego de Jericó lutou. Porque Moisés também lutou. Porque Pedro, Mateus, João, Tiago, cada um deles fez a diferença nesse evangelho. Só que quando terminou o caminho, terminou a caminhada deles, terminou o ministério deles, o evangelho parou. Não, continua passando para cada um de nós. Hoje, aqui, nesse momento, nesse ano de 2024, somos nós, povo de Deus, que vamos pregar esse evangelho de verdade, sem pedir nada em troca, apenas agradecido por tudo que Deus faz nas nossas vidas. Aí sim é ter fé, aí sim é acreditar, aí sim é saber que Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. E para terminar, no livro de Jó, a palavra de Deus fala assim, livro de Jó, a palavra de Deus fala assim, Jó capítulo 1, talvez você ache que a sua vida está em muita dificuldade, quer ter fé? Ouça o que Jó aconteceu na vida. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me excitasse contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pelo que pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará por sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe os ossos na carne, e verás que não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó tumores malignos desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentando em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conserva a tua integridade? Amaldiçoa esse Deus e morre. Mas ele respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Isso sim é ter fé. Porque às vezes Deus coloca só um pouquinho de dificuldade e a gente já não quer. Não é verdade? Jesus Cristo com seus discípulos ali ouvindo a palavra, comendo pão, comendo peixe, teve um deles que não quis. Ele sofreu um pouco igual o Jó? Claro que não. Ele estava ainda pegando aquele que estava na bolsa, porque era o contador. Todo mundo sabe quem era, não sabe? Judas Iscariote. Jó já tinha perdido fazenda, gado, perdeu seus filhos, mas ele continuava em pé, lutando, porque é lutar. A vida é uma luta todo dia quando você se torna crente, meu filho. Não pensa que você vai se tornar crente, a sua vida vai virar uma maravilha. Não vai. Quando Davi foi ungido, começou toda uma perseguição, batalhas, enfrentando castigos, correndo, com medo. Teve um salmo que ele falou até para o Senhor: me leva que eu não estou aguentando mais. Mas ele continuou firme.
E às vezes a gente quer viver só vida boa, só tranquilidade. Não, temos que ir para o deserto. Porque o povo de Deus está no deserto. Só que o povo está no deserto precisando do alimento, pão da vida, água da vida, precisando do peixe. E quem que dá o peixe para nós? Quem que ensina a pescar? É o Senhor Jesus Cristo. Jó, depois de toda essa dificuldade que ele passou, agora olha que incrível, ele era íntegro, ele ajudava os pobres, ele dava esmola, ele era uma pessoa que fazia sacrifício por causa dos seus filhos, que não estava nem aí com Deus, não estava. Se você ler a palavra, você vai ver que os filhos dele viviam na esbórnia, por isso que ele fazia sacrifício, e por isso que o Senhor levou, permitiu que levasse, mas Jó continuava lá. Só que no meio de tudo isso, algo interessante, Jó nunca tinha ouvido a palavra, a voz de Deus falando com ele diretamente. Mas como assim? Era um cara íntegro, era um cara que respeitava, sim, mas ele ainda não tinha ouvido a voz de Deus. Para ele, Jó, ouvir a voz de Deus, precisou dele perder tudo, ficar doente, passar por todas essas dificuldades. Os amigos que diziam ser seus amigos, falavam para ele, você está com pecado. Ele falou, não estou. Mas ele continuava firme. E no momento de todo sofrimento, porque é na hora que você está com sofrimento, é que você é verdadeiro para falar com Deus. É o momento que você fala com o coração aberto, que Deus ouve a sua voz, porque a sua voz não está saindo mais da sua boca, está saindo do seu coração. Foi no momento de toda essa tribulação que Jó estava passando, que ele começou a falar com o coração de verdade com Deus. E aí lá no finalzinho do capítulo de Jó, o Senhor responde. Nós estamos aqui também para isso, para ouvir Deus falar dentro do nosso coração. Talvez esteja faltando um pouquinho de dificuldade, e olha lá, que Deus coloca, para você ouvir a voz dEle, porque é assim nas nossas vidas, porque nós não conseguimos ser verdadeiros, nem com nós mesmos, imagine com Deus. Então, para você ser verdadeiro, e cada um desses grandes homens precisou de passar por desertos e por dificuldades, e você acha que Herodes ia ouvir Jesus falar com ele? Nunca, nunca, porque Jesus só fala com aqueles que se humilham, com aqueles que andam no caminho, para aqueles que não desistem, para aqueles que continuam avançando, em meio a tudo isso, a adversidade. Jó perdeu tudo, mas continuava avançando, até que o Senhor falou, aonde você estava quando eu estava fundando os alicerces da terra? Sabe o que Jó falou no final? Antes eu ouvia falar de Deus, agora eu vejo. Esse é o verdadeiro intuito da palavra de Deus, é você ouvir Deus falar com você, e não mais a palavra de Deus, a Deus mesmo falando diretamente com cada um de vocês, porque para isso acontecer é preciso de persistência, vontade, fé, amor à palavra, e continuar alimentando, porque quando nós fazemos isso, nós ouvimos de verdade Deus falando dentro de nós. Por isso eu agradeço essa oportunidade, em nome de Jesus. Que essa palavra de hoje venha ficar no coração de cada um de vocês, e consiga transformar, assim como transformou todos esses grandes homens, porque foi essa palavra mesma que transformou Pedro, que transformou Moisés, que transformou João, que transformou Jó, e continuará transformando outras e outras pessoas, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, eu agradeço essa oportunidade. Amém? Eu convido a igreja a se colocar de pé. Quem precisa de oração? Então vamos orar. Vamos agradecer a Deus por essa palavra, agradecer a Deus por estarmos aqui nessa noite, pelo privilégio de estarmos aqui
E o Senhor, a cada dia Ele tem falado aos nossos corações, né? Que nós venhamos crer e tomar posse da nossa vitória, tomar posse da palavra do Senhor, porque se nós crermos e colocar essa palavra no nosso coração, o Senhor irá frutificar na minha e na sua vida, amém? Feche seus olhos. Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, nós te louvamos por estarmos aqui nesta noite, pela tua palavra ministrada. Te louvamos, Senhor, porque nós temos visto a fidelidade do Senhor nas nossas vidas, na nossa família, na nossa parentela. E diante de ti, Senhor, que o Senhor venha alcançá-los nesta noite com as bênçãos sem medidas do Senhor. Que o Senhor venha continuar guardando a entrada e a saída de cada um deles. Que o Senhor venha suprir as necessidades de cada um deles nesta noite. Diante de ti também, Papai querido, abençoa cada um que nos escutou, abençoa os nossos vizinhos, da direita, da esquerda, da frente, do fundo. Abençoa cada um que está aqui conosco, ó Pai, nesta noite, com as bênçãos sem medidas do Senhor. Abre portas, Senhor, aonde não tem porta. Supra as necessidades do teu povo, ó Pai, nós te pedimos nesta noite. E te agradecemos por estarmos aqui. Te agradecemos porque temos visto o teu agir, ó Pai, nas mínimas coisas nas nossas vidas. Papai querido, que o Senhor venha levar os irmãos debaixo das tuas mãos santas e poderosas, livrando do homem sanguinário, fraudulento e do acidente. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.